Graça e paz, amém? Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8. É um texto relativamente conhecido. Êxodo, capítulo 17, verso 8. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Que o Senhor nos abençoe dentro da sua palavra. Amém? Irmãos, a palavra dessa noite é simples, objetiva, direta. Eu gosto muito desse texto. Particularmente já preguei algumas vezes sobre ele, porque eu entendo que esse texto é um retrato perfeito do que Deus separou, escolheu a igreja para ser. E qual deve ser o nosso envolvimento e a participação de cada um no reino de Deus. Eu gosto desse texto porque todo mundo conhece Moisés. Se fala muito de Moisés, se canta muito sobre Moisés, mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Hur. Mas nesse momento, nessa fase, nesse dia, Hur, Arão, Josué, Moisés e aqueles homens anônimos que foram escolhidos por Josué para ir para a batalha, todos eles tiveram a mesma importância diante do livramento e da vitória que Deus concedeu ao seu povo. E por que eu falo isso nessa noite? Porque nós temos muitas das vezes dois grupos de pessoas na igreja. E eu quero começar falando sobre o primeiro grupo, que é aquele que acha que você só é uma bênção, que você só é útil, ou que todo mundo tem que ser chamado para ser Moisés. Eu sempre brinco, já brinquei com o pastor algumas vezes, eu sempre gosto de reparar nas nossas orações pelas crianças, né? E as orações pelas crianças são sempre daquelas que daqui surjam pastores, presbíteros, pregadores, como se o reino de Deus só fosse feito de pastores. Como se você só pudesse ser útil na casa de Deus se você fosse pastor. Ou como se a igreja muitas das vezes fosse um quartel onde você começa lá de baixo até você ir sendo promovido até você chegar à posição máxima que é ser pastor. Mas a igreja não é feita só de pastor. E essa pregação foi muito oportuna, porque Deus me deu essa mensagem há algumas semanas e é muito bom poder pregar isso no segundo culto depois do arraial. Eu acho que o arraial sábado é a grande prova disso. O pastor não pode fazer as comidas sozinho, o pastor não pode ficar nas barracas sozinho, o pastor não pode vender sozinho, o pastor não pode fazer todas as partes do culto sozinho. Todos são igualmente importantes. A batalha, puxando da espada, lutando contra os inimigos. Mas Deus também não daria vitória se não fosse Moisés, lá em cima do monte,
com as suas mãos levantadas. E é por isso que o pastor sempre diz, quando a gente chama para vir aqui na frente do altar, quando a gente levanta o caderno, você precisa entender que Deus, eu não posso te explicar o porquê, mas se você ler na Bíblia, você vai ver que Deus usa muitas das vezes do simbolismo. Será que Deus precisava que Moisés estivesse com a mão levantada para dar vitória ao seu povo, irmão? Mas tem um simbolismo ali, tem uma mensagem importante de Deus para nós. Tem um porquê de que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando Moisés abaixava a mão, os inimigos prevaleciam. Deus, quando aparece para Moisés e manda ele para o Egito libertar o povo, Moisés já tinha 80 anos. Alguns anos se passaram até chegar aqui. No mínimo, Moisés já tinha uns 82 anos, isso por baixo. Imagina um senhor de 82 anos em pé, com as mãos levantadas o dia inteiro. Porque o texto vai dizer que a batalha foi até o pôr do sol. E ao ver aquela cena que Moisés já com os braços cansados, com uma idade avançada, Arão e Hur que estavam ao seu lado, pegam uma pedra e dizem: Moisés, senta aqui, e nós vamos sustentar o seu braço. E Deus deu a vitória ao seu povo. Irmãos, no reino de Deus existe hierarquia em termos de liderança, mas não existe hierarquia em termos de importância. O melhor lugar que você pode estar é fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E existem tempos na nossa vida. Um dia Deus levantou Josué para liderar, mas o texto diz que Josué servia a Moisés desde a sua mocidade e não se apartava da porta da tenda. Josué, em obediência, ele vai para o campo da batalha. Moisés sobe, Arão e Hur sustentam as suas mãos, e assim Deus dá a vitória ao seu povo. Quem é o mais importante nesse contexto, Rafael? Ninguém. Porque se você tira Josué da batalha, quem que vai vencer? Quem que vai puxar da espada? E se você tira Moisés com a sua autoridade e dependência de Deus, o texto diz que quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Mas e se você tira Arão e Hur que estão sustentando as mãos de Moisés, irmãos? Irmão, a igreja, às vezes nós perdemos tempo quando nós queremos achar que o nosso irmão, ou ele é mais importante do que nós, ou ele é menos importante do que nós. Josué não pode, no campo de batalha, olhar para os seus soldados e falar: a vida de Moisés é muito fácil. É muito bom ser líder. É muito bom ficar sentado numa pedra enquanto a gente está aqui colocando a nossa vida a risco. Eu quero tomar o lugar de Moisés. Quem está no campo da batalha sou eu, mas se Moisés não levanta a mão, Josué perderia, irmão. Moisés não pode olhar e dizer: eu sou o cara. Olha, que enquanto eu levanto as mãos, Israel prevalece. Porque se não tem Josué no campo da batalha, não tem vitória. E Arão não pode vir e falar: caramba, nós somos dois inúteis aqui, a gente não tem nada para fazer. Porque se você não tem Arão e Hur para sustentar as mãos de Moisés, você também não tem vitória. Irmãos, todos são importantes. Mas às vezes a gente está perdendo tempo demais com o chamado de Deus para o outro irmão e não quer olhar e fazer com alegria o nosso. Aleluia. A gente tem muita síndrome do coitadismo. Eu sou o que mais sofro, ninguém sofre mais do que eu. Poxa, eu fico horas aqui na cozinha, os músicos chegam lá e tocam. Quem dera a gente fosse só chegar e tocar, irmão. Porque muitas das vezes você não vê, mas a gente chega às 5 horas da tarde todo domingo. Mas antes de chegar às 5 horas, a gente passou a semana inteira ouvindo a música. A gente abre mão de tempo com a família, abre mão de coisas para estar aqui. Para você chegar às 6h45 e ver tudo pronto, ver tudo bonitinho. Isso sem contar os arrancas rápidos que saem no ensaio. Não, brincadeira, essa fase passou, né? Graças a Deus. A gente às vezes só quer olhar para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade, não quer entender que o irmão do lado está fazendo o chamado que Deus deu para ele. E que ele enfrentou as lutas e as dificuldades que o chamado de Deus sobre a vida dele tem.
A gente às vezes fica muito nessa de comparar, de fazer comparações, de ficar se equiparando, mas o tempo de Deus é individual para cada um de nós, irmão. Porque enquanto Davi começou a reinar em Hebrão com 33 anos e só assumiu o trono de Israel com 40, a Bíblia diz que Josias, que foi o melhor rei depois de Davi, começou a reinar com 8. Enquanto Deus chamou Moisés para o ministério aos 80 anos, o apóstolo João foi chamado provavelmente ali entre 16 e 22 anos. Porque as circunstâncias são diferentes, os tempos são diferentes, mas o importante é que Deus chama cada um de nós para o propósito que Ele tem para cada um de nós. E você não pode comparar o seu chamado com o grau de importância daquilo que você acha que os homens acham. Você tem que comparar o seu grau de importância com aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus não vai cobrar de mim, irmãos, algo que Ele não me chamou para fazer. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele chamou o teu irmão para fazer. Então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está no centro da vontade de Deus. Qual é a sua participação no campo da batalha, irmãos? A igreja está em guerra. Nós vivemos os últimos dias. É tempo de guerrear pelo reino de Deus e guerrear para que o reino avance. Mas muitas das vezes nós estamos dispersos, nós estamos dormindo, nós estamos preocupados com os outros, nós estamos igual Pedro. Abre comigo a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, verso 15 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, lhe estenderá as mãos e ou o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. E era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Se você ama Deus, o que Jesus está dizendo para Pedro é: se tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha obra, cuida da minha igreja, faça aquilo que eu te chamei para fazer, Pedro. E no final Jesus diz: olha só, enquanto você era jovem, você ia para onde você queria, mas vai chegar um tempo que alguém vai te pegar e vai te levar para onde você não quer ir. E Jesus estava falando a respeito da morte que ele deveria de ter para a glória de Deus. E de repente Jesus diz: vem, segue-me. E Pedro olha para João e diz: Senhor, e o que vai ser desse daqui? Pedro, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Vai e faça aquilo que eu te chamei para fazer. Irmãos, para de ficar olhando para o irmão do lado. Para de ficar se comparando. Aqui a gente não está competindo um contra o outro, irmãos.
O reino de Deus não é uma guerra, não é uma competição de quem prega melhor, de quem canta melhor, de quem faz melhor, de quem ganha mais almas, da igreja que batiza mais pessoas. Irmãos, o reino de Deus não é isso, irmão. Para de ficar talvez se martirizando pelo tempo que você perdeu. Bom seria que você não tivesse perdido o tempo, mas esquece, o que passou, passou. Olha para frente, olha para as coisas que estão adiante. Para de ficar, mas fulano com tantos anos já fazia mais coisas. E daí, irmão? O importante é o que Deus quer que você faça hoje. É você ter comunhão com Ele, entender a vontade dEle para a tua vida hoje e estar no lugar que Deus quer que você esteja, irmão. Se a tua função é lavar pés, lave. Se a tua função é regular o som, regule com zelo para a glória de Deus. Se é cantar, que escolhe louvores bíblicos e ministra o coração do povo de Deus. Se é pregar, que se prepare. Porque a gente sabe quando o pregador não se preparou, a gente sabe. A gente sabe quando o pregador passou o dia fazendo um monte de outra coisa, chega aqui e dá qualquer coisa para o povo. Por que você quer pregar? Por que você quer cantar? Porque você acha que é status? Porque você acha que é legal? Ou porque você quer servir a Deus? Ou porque você quer servir aos seus irmãos? O dom não é dado para a glória daquele que o possui, irmãos. O dom é dado para a glória da igreja, para a igreja ser edificada. O dom não é para você se destacar, o dom não é para você brilhar, o dom é para que Cristo sobressaia sobre a sua vida e pessoas sejam abençoadas. Não se trata de nós, irmãos, individualmente, mas sim de nós, o coletivo. Todos são importantes. Aquele que chega às 7 horas da manhã para carregar o caminhão, aquele que monta a barraca, aqueles que fazem a comida, aqueles que vendem, aqueles que compram, aqueles que divulgam, aqueles que ficam no culto. Ao invés de ficar querendo que o irmão faça o que você está fazendo, Deus já te levantou para isso, irmãos. Deixa o irmão fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Se todo mundo só souber cantar e ninguém souber pregar, e se todo mundo só quiser pregar e ninguém quiser evangelizar, o pregador vai pregar para quem? Para as cadeiras? Para os anjos? Se o pastor gostava de falar que não tinha cadeira vazia, tinha anjo sentado. Anjo não tem que estar sentado assistindo o culto, não, irmão. Anjo tem mais o que fazer. Vai evangelizar para encher as cadeiras em pessoas sedentas pela palavra de Deus. É o que eu estou pensando aqui, se eu falo ou não, né? Que às vezes a gente fala, se fala, não vou falar, nem todo mundo vai pescar, não tem problema não. Se pescar, depois o pastor chama a minha atenção, não tem problema não. Teve uma pregação que o pastor em 5 minutos pregou a pregação inteira, e ele resumiu numa frase que eu saí daqui maravilhado, como dei com a minha esposa, e é a verdade. A gente está sempre querendo o extraordinário de Deus, mas quantas vezes a gente se pergunta, Senhor, o que eu estou fazendo de extraordinário para Ti? O que eu estou oferecendo, Senhor? Não foi a pregação de domingo aqui agora, irmãos? Domingo você estava aqui e você prestou atenção. A mulher pecadora, mas que ofereceu o melhor para Jesus. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala dos discípulos, mas domingo foi pregado sobre as mulheres ricas que ofertavam para Jesus. Porque os discípulos tinham que comer, irmãos. Os discípulos trabalhavam. Você lembra que Jesus tirou cada um do seu trabalho? E quem ia sustentar a família desses discípulos? Pedro era casado, irmão. Você acha que Pedro pagava as contas com oração? Não. Nós somos mulheres ricas que foram abençoadas pelo ministério de Jesus e ofertavam ao Senhor Jesus. Porque o reino de Deus avança com a colaboração de todos, irmãos. Recentemente a gente teve um domingo aqui que não teve culto à noite, porque não teve luz. Lembra? O poste ali caiu. Que bom que foi porque o poste caiu, não porque a luz da igreja estava cortada. Mas como é que a igreja paga a luz? Com as ofertas. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Pergunta para o tesoureiro da igreja se alguma vez o anjo Miguel veio buscar os malotes com ele. Mas quantas pessoas têm sido abençoadas ao entrar por essas portas? Quantos aqui já tiveram
tiveram resposta de oração feita neste lugar? Levanta a mão. E se essas portas não estivessem abertas? E como é que se mantém essa estrutura, irmãos? Só com oração de jejum? Ou não tem uma luz para apagar? Ou não tem água para apagar? Irmãos, o reino de Deus avança com a colaboração e a participação de todos. Aleluia. Só que às vezes a gente está com a síndrome de eu sou inútil, porque eu não faço o que o meu irmão faz. Poxa, eu não prego como o pastor Gilmar, então eu não sou útil no reino de Deus. Poxa, eu não cozinho como a irmã Norma, então eu não sou útil no reino de Deus. Poxa, eu não canto como o Léo, como a Bruna, então eu não sou útil no reino de Deus. Como se o reino de Deus fosse só isso, irmão. Quando na verdade você é útil, quando você se coloca à disposição das mãos de Deus para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Quando você dá o seu melhor para Deus. Dá o seu melhor para Deus. Eu sempre falo que não gosto de hipocrisia, irmãos. Paulo diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. É claro que a gente gosta de ser honrado, de ser reconhecido, e é bíblico, não há problema nenhum nisso. Agora, o problema é quando a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. Ah, eu não vou fazer porque ninguém vai falar meu nome. Então não é para Deus que você está fazendo. Ninguém gosta de lidar com a ingratidão, claro que não, irmão. Mas quando eu vejo pastores muito decepcionados, reclamando do povo, eu falo, cara, então você não entendeu que você foi chamado para Deus. Eu gosto muito de dizer lá em casa para mim mesmo, meu patrão é Deus, meu patrão não é homens, irmão. A gente não se arrebenta pelo CNPJ da igreja. A gente não sai de 24 horas correndo, igual um maluco para chegar a tempo de pregar, e amanhã acordar 5h30 da manhã para mais de 24 horas por causa dos homens. A gente faz para Deus. E a recompensa vem dele, o cuidado vem dele. E se você tem servido a Deus, você tem vivido o cuidado dele sobre a tua vida. Aleluia. Porque o cuidado dele não vem estar ligado diretamente a homens, está ligado a ele. Ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da paz, ele é a fonte do perdão, ele uma vez no favor do seu povo, mas nós prestamos contas a ele, irmão. Naquele dia, quando você estiver diante dele, ele vai querer saber o que você fez, porque a sua dívida é com ele, não é com homens. Deus são melhores, irmão. Independente de estar sendo visto, independente se vão elogiar ou não. Na caminhada com Deus, infelizmente, a gente vai lidar com gratidão, a gente vai lidar com críticas, muitas das vezes injustas. Mas nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Porque a obra é dele, a seara é dele, o reino é dele. Abra comigo em Romanos capítulo 16, verso 1. Esse geralmente é aquele tipo de texto que quando a gente abre, geralmente a gente pula. É um texto meio chatinho de ler. Vamos ler o capítulo, eu quero que você se pergunte quantos desses nomes você conhece e já ouviu falar na sua vida. Tem aí para quem quer ser pai, quem vai ser pai e mãe em breve, tem os nomes bem de para você escolher os seus filhos. Romanos 16, verso 1 diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Sencréia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo,
e também meu amado Estaques. Saúdem a Pérez, aprovado em Cristo. Saúdem-os da casa de Aristóbulo. Saúdem os parentes de Herodião. Saúdem-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Esse nome aqui é maravilhoso, né? Saúdem Trifena e Trifosa. Parece nome de doença, né? O que você tem? Trifena, eu tenho Trifosa. Não tem nada. As quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asincrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Fiólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason, Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mando saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Você realmente acha que Paulo fazia tudo sozinho? Você realmente acha que Paulo era um missionário incrível e que não tinha ninguém por trás dando assistência a ele? Você prestou atenção aqui quando Paulo vai citando o nome de pessoas, ele fala, fulana que foi protetora de muitos, inclusive de mim, Priscila e Áquila que colocaram a sua vida em risco por mim, o que não somente eu, mas todas as igrejas do Gentio agradecem. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo, irmãos, o princípio do reino de Deus. Priscila e Áquila nunca pregaram como Paulo, não fizeram missões como Paulo, mas Paulo está dizendo, porque eles colocaram a vida em risco por mim e me salvaram. Todas as igrejas são gratas a ele. Nomes que você nunca ouviu, mas pessoas que foram um instrumento na vida do apóstolo Paulo. Seus parentes, que ele diz, estão na fé antes de mim. Oraram eles por Paulo? Não sabemos. Evangelizaram eles Paulo? Não sabemos. Mas Paulo faz questão de enfatizar, meus parentes que estavam na fé antes de mim. Irmãos, talvez nunca escreva um livro falando sobre a nossa vida. Talvez a gente não vire nome de rua, como a Avenida Pastor Martin Luther King. Talvez a gente não tenha um ministério tão grande como o de Billy Graham, de John Wesley, de Jonathan Edwards, de tantos outros. Mas, irmãos, se nós formos bênção na vida de alguém, já terá valido a pena. Se nós somos um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém, como esses foram instrumentos na vida do apóstolo Paulo. Filipenses, Paulo agradece a igreja por ter mandado donativos para que ele pudesse cumprir a sua missão. E Paulo agradece a Epafrodito. Quantos aqui já ouviram falar de Epafrodito? Mas Paulo diz, recebam esse homem com honra, porque pela causa de Cristo botou a vida em risco. Que homens como esses sejam honrados no meio de vós. Porque Epafrodito amava tanto o reino de Deus que quando foi servir a Paulo, ainda que doente, ele não fez caso da sua vida e da sua saúde para poder servir no reino de Deus. Irmãos, naquele grande dia a gente vai conhecer muitos heróis anônimos. Muitas pessoas que a gente nem sequer ouviu, mas que terão um grande galardão no céu.
Em compensação, a gente vai ver muito pastor de multidão que nem no céu vai estar. Porque é pelos frutos e não pelos dons que nós seremos reconhecidos como cristãos. A igreja evangélica se perdeu nisso. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos e não pelos dons, irmãos. Pregar bem até o diabo pregaria. Curar, o diabo também cura. Mas frutos de uma nova criatura, de alguém que nasceu de novo, só um cristão pode ter. E você dê a sua vida pelo reino de Deus. Você se doa pela causa de Deus. Ah, Rafael, eu não sei o que fazer. Então, olha a Deus, que Deus vai te mostrar, irmão. Se você for sincero, Deus vai te mostrar, porque todos nós temos um dom, irmão. Você se converteu, recebeu o Espírito Santo como selo da salvação. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um talento, irmão. Só que às vezes você está mirando no talento, num dom que não é o que Deus te chamou. E muitas das vezes a gente faz isso pelas aspirações erradas, pelos desejos errados. Porque a gente acha legal ter um bando com a nossa cara, a gente acha legal ser conhecido. Como se isso fizesse alguma diferença no reino de Deus. Irmãos, enquanto os 7 irmãos de Davi estavam lá se exibindo para Samuel, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, nem tinha sido chamado para a mesa. Mas era ele a quem o Senhor tinha escolhido, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. Eu amo pregar, amo. Ontem eu estava lá no trabalho, o pastor de irmão mandou mensagem: querido, vai estar em casa amanhã. Meu colega estava do lado, meu colega falou: será que vai te chamar? Eu falei: tomara. Tadinho, eu tinha falado para o meu pai me render mais tarde, hoje eu tive que ligar correndo: pai, tem como me render mais cedo que eu vou pregar? Outra coisa, eu só estou aqui porque meu pai colabora comigo. A rendição lá é 7 horas, ele chegou 6 horas para que eu pudesse estar aqui pregando a palavra de Deus. Isso é coisa que ninguém vê, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele é justo para recompensar cada um. Talvez você não seja chamado para estender as mãos e dar vitória a Israel, mas você pode sustentar os braços daquele que levanta. Talvez você não tenha um dom de pregar, mas você pode dar uma palavra de carinho para o pregador e encorajar ele, porque você acha que a gente não precisa, irmão? Não estou falando de bajulação não, tá? Falar: olha como você é maravilhoso, você prega muito, você é o melhor pregador. Não. Mas o homem de Deus, ele vai ouvir: ó, Deus falou comigo através do irmão. Irmão, essa palavra eu estava precisando ouvir, foi resposta de Deus. Porque aí também tem as nossas crises, irmãos. Aí também tem as nossas dúvidas. E você pode ser um incentivador. Você pode orar. Êxodo 23, e Deus se moveu pelas nossas orações. Lucas 2, Ana, o texto diz que Ana serviu ao Senhor no templo com orações e jejuns. Você pode servir ao Senhor estando aqui quinta-feira de manhã orando pela igreja. Você pode servir ao Senhor estando aqui quinta-feira orando pela igreja, orando pelo teu pastor, orando pelo ministério de louvor, orando pela tua família. Você pode ser um instrumento grande na mão de Deus, irmão. Deus quer usar cada um de nós, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Você nessa noite se coloque como um trabalhador no reino de Deus. Que você se sinta honrado de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, irmão. Porque eu vou bater sempre nessa tecla: não existe maior ou menor no reino de Deus. Quem foi o maior profeta nascido de mulher? João Batista. Aquele que teve um ministério único, preparar o caminho do Senhor. Mas Jesus disse: João é o maior nascido de mulher, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia! O reino de Deus não é medido por hierarquias humanas, irmãos. O reino de Deus é outra coisa. Que a gente queira servir o reino de Deus, que a gente queira ser útil na mão de Deus. Termino com esse versículo, Atos 13:36. Eu gosto muito desse versículo,
E eu termino com ele a mensagem nessa noite. Ministério, eu vou para divino. Atos 13:36 diz assim: porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Esse final do texto tem a ver com o contexto, mas o que eu quero que você entenda é esse início. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo não vai pregar mais hoje. Quem que vai entrar na comunidade para pregar? Paulo? Não vai. Pedro? Não vai. Billy Graham? Não vai. Lutero, Calvino não vão, porque eles serviram ao Senhor na sua geração, mas eles morreram. Quem vai servir ao Senhor nessa geração? Somos nós. Quem que vai pregar na comunidade onde nós estamos? Somos nós. Quem que vai evangelizar a tua família? Você. Você quer que o pastor vá lá na tua família evangelizar? Quem que vai evangelizar o teu condomínio? Eu. É o pastor que vai lá, eu vou pedir para botar o pastor no grupo do meu condomínio para ele evangelizar as pessoas. Para ele postar, ó, vai ter arraial tal dia, ó, vai ter culto do amigo. Quem tem que fazer isso sou eu. Porque é lá que o Senhor me colocou. Ah, Rafael, mas o Senhor tem que colocar em tantos lugares escuros, ele te chamou para ser luz. Tu queria que ele te colocasse onde? Claro. Ele te chamou para ser luz, ele vai te colocar nos lugares escuros para você iluminar. Para você fazer a diferença. Para você receber essa. Só que também nós não fazemos sozinhos, irmãos. É por isso que nós somos um corpo. É por isso que nós nos reunimos aqui. É para um ajudar o outro, é para um incentivar o outro, é para um chorar com o outro, é para um se alegrar com o outro. Olha para o seu lado, o que está faltando aqui? Tu quer que o pastor lembre de todo mundo? Tu quer que eu lembre de todo mundo? Sábado eu estava chegando no arraial, vi uma irmã com a blusa de Jesus, passou por mim, eu falei, a paz, irmã. Eu virei para minha esposa e disse, nunca vi essa pessoa na minha vida. E é daqui da igreja, estava com a mesma blusa, eu reconheci pela blusa. Mas uma pessoa que você manda mensagem, irmão, tu pode encontrar ela no próximo culto. Nós temos um jovem, termino com esse exemplo para a gente cantar essa canção e o pastor orar com você. Tínhamos um jovem que estava sempre aí na EBD, e aí ele deu uma sumida. E eu com a minha cabeça eu esqueci. E aí eu estava comentando com a Bruna comentou, fulano. Eu falei, eu vou mandar mensagem para ele. Esqueci. E aí eu estava no trabalho, a Bruna mandou mensagem. Você mandou mensagem para fulano? Eu falei, não, eu vou mandar agora. Era na terça-feira, eu mandei. Eu falei, e aí meu querido, como é que você está? Estou me sentindo a tua falta? Ele, poxa, eu estou bem. Eu falei, não desanima não, ele. Por causa dessa mensagem, domingo de manhã eu vou estar lá. Domingo de manhã ele estava também. É para isso que Deus me chamou. Você pode não pregar, mas você pode chamar o irmão. Você pode passar na casa dele e falar, irmão, se tu não for, eu também não vou para a igreja hoje. Eu vou acampar na minha porta. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um versículo bíblico, você pode orar. Irmão, sabe quando você está no trabalho, está em casa e do nada vem o nome de alguém na tua mente? Deus está te chamando para orar para aquela pessoa. Porque Deus quer dar um livramento, Deus quer abençoar, Deus quer fazer algo. E Deus revela ao seu povo e chama o seu povo para orar. Deus disse, eu não farei nada sem antes revelar o meu servo Abraão. E Abraão orou, e Deus salvou Ló e a sua família. Por causa da oração de Abraão. Todos nós podemos servir a Deus de oração. Você seja